noite a todos. Hoje o nosso tema é a fé humana e a divina. No homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, que lhe cumpre fazer e desabrocharem e cresçam pela ação de sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo se exalçou como poderosa alavanca e porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que o homem, quando tem fé, isso é, vontade de querer e certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo esse exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornaram completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras, o homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente do seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações sua existência, aure na sua fé a certeza da felicidade que espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento e abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que senão cheguem a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. Pela fé é que ele cura, produz esses fenômenos singulares, qualifica outrora os milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuasivos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito acolhedor, um espírito protetor, Paris, 1863. Basicamente, que hoje eu vou conversar, eu vou se lançar no primeiro e nesse último parágrafo. Vou ler o último. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem e quisessem pôr toda a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem aqui já não disse assim, tirei força de não sei onde? Quem nunca disse isso? Ou quem nunca disse assim, se não fosse a minha fé, eu não teria passado por isso? Ou, eu não sei como é que eu passei, mas eu passei. Mas foi por minha fé. Se eu não tivesse fé, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Não é? Nós todos já passamos por uma, duas ou sei lá quantos episódios que a gente pôs nossa fé na berlinda. E aqui no primeiro
no primeiro verso, diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em seu germe e no seu íntimo. A princípio está em sentido latente, e que ele cumpre fazer desabrochar e cresçam pela ação de sua vontade. Eu acho que todos sabem, ou a maioria sabe, eu sou professora de arte, professora de desenho. E sempre quando um aluno vinha a mim e dizia assim: eu não sei desenhar, eu dizia assim para eles: metade do teu desenho já está errado, se não todo. Porque quando tu assume o papel de eu não sei fazer, tu já está dizendo que tu não quer fazer. Ah, tu está dizendo que todo mundo que vai dizer eu sei desenhar, vai desenhar? Não, porque tu tem que ter habilidade, tem que ter motricidade, tu tem que ter conhecimento, se tu gosta do giz de cera, se tu gosta do pincel, da tinta, de qual material tu vai usar. Não é mais ou menos isso na vida da gente? A gente não tem inúmeros materiais para desenvolver a nossa fé. E aí aqui eu tirei alguns sentimento inato. Aí, sentimento inato de seus destinos futuros. Algumas emoções são consideradas inatas. O que é inatas? Primárias. Ou seja, todo ser humano e em alguns animais as possui e não depende das experiências culturais para compreendê-la. Embora as intenções sociais possam modificar sua expressão ao longo da vida e dar novos significados, outras emoções são aprendidas culturalmente. Então, o que é inato da gente? Que inato da gente, a gente pode dizer que é sentir fome, né? A gente sente fome, tá ali, é uma coisa que vem. Mas o modo que eu me alimento é cultural, não é? Porque o modo que eu vou decidir, nós, não sei, né? Os gaúchos em si gostam de churrasco. Os indianos, eles têm a vaca como sagrado. Então, culturalmente se muda o hábito, não é? E esses caminhos todos são moldados pelas nossas experiências culturais, experiências de dor, de sofrimento, experiências alegres, todas levam a mesma moldura. Eu estou sendo, mas assim, porque nenhum de nós tem a mesma experiência. A gente não diz às vezes assim: como é que pode? Aquele lá, eles são todos filho da mesma mãe, do mesmo pai, criado do mesmo jeito, com a mesma comida, com o mesmo isso. E aquele é diferente. Ele passou pelo mesmo sofrimento e sentiu absolutamente diferente. Nós não somos iguais. Nós queremos ser iguais. Nós desejamos ser iguais na essência, mas não somos. Porque cada um tem a sua bagagem, tem a sua dor, a sua cultura, a sua alegria, por mais que seja do mesmo meio. E aí, seguindo, diz assim, aí fala, né, sentimentos inatos em seus destinos futuros. É a consciência que ele tem nas faculdades. E o que é consciência? É um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou da totalidade do seu mundo interior. E cada um vai aprender diferente. Então, quando a gente diz assim, é um sentimento inato, quer dizer, ele está ali, ele está dentro de nós, nos seus destinos futuros, no que vai acontecer. A gente tem fé. Mas é consciência que ele tem nas faculdades imensas depositadas. E o que são as faculdades depositadas? São as possibilidades. É natural ou adquirida. Quando a gente fala em faculdade, a primeira coisa que a gente lembra é do estudo, né? A primeira coisa que a gente lembra é faculdade, quer dizer, não, tudo que a gente tem ali,
que a gente tem que alimentar, né? Ou não, dependendo muito da gente. E são individuais. Que nada mais é, vamos colocar assim, do que as capacidades, né? Uma faculdade é uma capacidade. Uma capacidade, eu tenho mais capacidade de entender isso, o fulano tem mais aquilo, aí no momento que ele conversa e eu converso, a gente tem outro entendimento sobre o mesmo assunto, né? Então, ela é colocada também nesse aspecto. E aí se diz assim, consciência que ele tem as faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. O que é depositar? É guardar, né? Primeiro, quando a gente pensa assim, vamos depositar, pensa só em guardar, né? Tá guardada lá, tá depositada, tá guardado, tá sem mexer, ela se depositou lá. Mas a fé em si, ela não pode ser só depositada, né? Ela não pode só ficar lá, né? Assim como os dons que a gente não pode deixar lá. Ela tem que expandir, ela tem que adquirir uma outra essência, não adquirir outra essência não, mas adquirir outra forma. Ela não basta estar só depositada na gente. Esse germe o que ele é, germe? Ele é uma centelha, uma fagulha que está ali. E quando a gente pensa também em germe, a gente também pensa a gente sempre pensa coisa ruim, em germe, vamos dar a mão para tirar o germe. Mas não, ele pode ser também de coisas boas que vão florescer, que vão se tornar grandes. Então, a fé, ela está depositada no nosso íntimo, em estado latente, em estado paradinho. Ela está quietinha até o momento em que a gente necessita dela, ou que a gente caminhe para ela. Porque quando a gente pensa em fé, eu não sei vocês, mas a princípio, eu sei que é errado, mas a princípio o que a gente pensa? A gente pensa, lembra da fé quando a coisa dá ruim, né? É sempre aquela farmacinha, né? Mas eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé. Eu não faço nada, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar uma loteria, mas não jogo. Mas eu tenho fé que eu vou ficar rico. Eu tenho fé que eu vou melhorar. Mas não faz nada para isso acontecer. Não, eu tenho fé que eu vou melhorar. Ah, mas eu vou ficar aqui. E eu não vou dizer, e aí me perdoe, eu não quero dizer que a oração não é. A oração é extremamente importante, é maravilhosa e a gente precisa dela. Mas às vezes a fé pode estar naquele médico que eu estou relutando aí. Porque eu tenho fé que ele sará. Porque a gente tem que ter essa fé. Mas a gente precisa fazer com que ela ecloda, que ela se manifeste. A gente precisa entender a fé nessa manifestação. De que todos, porque ali no último parágrafo, eu falei para vocês, a fé humana, a fé é humana e divina. Nós temos ela em nós. Nós podemos trazer ela para o nosso dia a dia e transformar o nosso dia a dia. Ah, tu está dizendo que eu estou dizendo que não é. O nosso dia a dia, se a gente colocar na ponta do papel, não é fácil. É uma prova constante ter fé. Porque é no nosso dia a dia que a gente vai ter que relutar algumas coisas que estão frustradas na gente. Ai, eu tenho fé que você é uma boa pessoa. Ai, lá vem aquela criatura chata me perguntar aqui de novo. Eu vou ser boa pessoa. Eu tenho fé. Mas eu não vou responder ela hoje. Não quero nem ver. Né? Eu tenho muita fé. E essas nossas pequenos defeitos, e eu não estou dizendo que eu sou melhor, e aí
me vejo nesses exemplos, porque a gente é no dia a dia que a gente faz. Mas a gente quer o quê? A gente quer um grande milagre. A gente quer uma grande fé. A gente quer mover a montanha. A gente quer ser curado disso, daquilo, daquele outro. E não estou dizendo que a gente está errado, gente, não, de maneira alguma. Mas e as pequenas fés que a gente tem que ter no dia a dia? E a pequena fé que a gente tem que ter na gente, no outro, naquele serzinho que Deus colocou nas nossas mãos, que a gente não entende, ou que a gente... Estou muito cansado para dar explicação para as crianças hoje. Mas ele durma. Mas ele quer saber alguma coisa. Ele quer desenvolver alguma outra coisa. Nesses pequenos traquejos que eu creio que a nossa fé, ela é todo dia alicerçada. É nesses pequenos momentos que a gente precisa nos recolher e ter entendimento. E é nesses pequenos momentos que são os mais difíceis. No momento que a gente está lá muito cansado, depois do dia inteiro trabalhando. E aí vem uma pessoa para fazer uma pergunta boba, uma criança, ou a mãe que já está mais velha, ou aquele nosso parente que está demente, a gente sabe que ele vai fazer e a gente não está. Hoje eu estou com paciência. Hoje eu não estou com paciência. E aí é que a gente precisa ter fé, que a gente vai ter paciência. Eu lá em casa eu sempre brinco. Que é aquela função, né? Pedir fé para Deus. Eu não peço fé para Deus, não quero fé. Se ele me der fé, se eu pedir fé, ele vai me dar mais gente, ou mais, né, situações para eu ter a paciência. Então eu digo, não, às vezes quando acontece coisa, tipo, Deus, eu entendi, eu estou bem, eu não preciso ter paciência, estou legal. E digo em voz alta. E aí assim, ó, porque assim, ó, é um treinamento. Difícil, porque nós nos tornamos melhores nesse dia a dia. No dia a dia, no levantar e dar bom dia, às vezes a gente não está bom dia. No outro não tem culpa. Na falta de paciência, a gente tem que estar sorrindo sempre, a gente tem que... Não precisa. Não é isso, eu não estou dizendo para a gente ser fingido. Fingir que está tudo bem. Não é esse sentimento que a gente tem que ter. Não é? Mas sabe aquela coisa assim que a gente diz assim, tenho fé que vai dar tudo certo. E o que é essa tua fé dando certo? Não é esperança? Não é esperançar? Não é ter a alegria de esperar por mais que a coisa esteja ruim? A gente se enche de esperança e de fé. E aí o que a gente se enche? A gente procura os melhores sentimentos, as melhores coisas para poder passar aquele dia. Eu tenho fé que hoje eu vou passar. Tenho fé que esse dia vai acabar de uma vez antes que pior. Né? Mas o real e o imaginário eles caminham ali do lado a lado. Como assim? Lembra que eu falei que quando os meus alunos vêm dizer assim, eu não sei desenhar, ele está 50% do desenho errado, porque ele já se colocou naquele lugar, ele já se imaginou ali, ou tomando xingão, ou tirando zero, ou tirando isso. Tá dizendo que se imaginar milionário, você vai ficar milionário, se imaginar isso, quem sou eu? A fé de vocês, né? Pode ser que sim, mas a gente precisa aprender a caminhar sem esse sofrimento, sem esse peso, porque muitas vezes a gente pesa o nosso lado antes de qualquer coisa. Porque uma das coisas que eu como professora, eu vi assim,
eu não tenho dom para desenhar. Gente, eu faço uma coisa, sempre fiz. E se eu estiver errada, Deus, eu vou sentar no banquinho e vou conversar com ele. Porque eles ficam dizendo assim, tu tem dom? Eu digo assim, vou te dizer uma coisa, tu pode desenhar. Deus não vai, ele tem tanta coisa importante que ele não vai ficar assim, ô fulano, tu não vai fazer desenho aí. Ah, tu é muito chato, não vai fazer desenho. Eu digo isso aí para meus alunos. Não é assim. Ah, mas tem que ter o dom, porque tem que ter o dom, tem que ter a boa vontade. Porque, por que nós somos o país, éramos o país do futebol? Sabe por quê? Porque quando uma criança nasce, a primeira coisa que jogam no pé de uma criança é uma bola. Quanto menor os meios, né, de sobrevivência, mais a bola é coisa mais barata. Aí ele aprende a jogar com uma tampinha, com limão, com uma bola de meia, com uma bola comprada, que se comprar com uma latinha, com isso, aquilo. Ele tem um dom, ele tem um dom. Ele teve persistência. Ele não teve a bola de futebol, de isso, daquilo, aquele outro lá. E ele começou a treinar com tampinha. E aí ele se desenvolveu. A gente desenvolve as coisas. A gente pega esse germe aqui do íntimo da gente e a gente faz ele se manifestar. E isso é para tudo. A gente tem um ditado, né? Quando a água bate, a gente aprende, né, a nadar. Não é assim na vida? Quando aperta o sapato, se tiver que bater massa, a gente bate massa. Se tiver que fazer, a gente faz. Não sei como é. Depois a gente olha assim, às vezes, eu não sei o que. Eu sou muito dessas, eu gosto de fazer reforma. Esses dias eu olhava para uma parede que eu tinha modificado e disse assim, mas como é que eu consegui fazer isso? Sabe? Eu queria modificar um banheiro e eu estava meio sem dinheiro, tipo assim. Aí eu chegava da escola, era umas 11 e pouco, pegava a marquita, arranquei isso, arranquei aquilo, arranquei aquele outro. E hoje eu olho assim, mas como é que eu tenho coragem? Mas é a vontade. Me pergunte se eu vou fazer isso hoje. Não vou fazer. Não vou fazer. Ah, desaprendeu a fazer? Não. É o querer. É a vontade. Claro que às vezes a gente não está com vontade. Como tu disse que não legal. Vamos lá reformar o banheiro. Não quero. Só pensar no pó já me dá uma taquicardia aqui. Isso é para a nossa vida. Tem horas que a nossa juventude fala mais alto, tem horas que a nossa consciência fala mais alto. Às vezes é o cansaço. Às vezes é toda a questão de entendimento, de ter passado por aquilo. E a fé não vou dizer que é isso, mas é quase isso. Né? Eu tinha fé que eu ia conseguir fazer aquele banheiro. E me atraquei. E não bastou um, eu fiz no outro também. Então, e aí assim, é uma superação. Mas antes de ter fé no outro, é necessário o quê? Ter fé na gente mesmo. Não é só a adivinhação. Tu vai ter que pesquisar. Eu pesquisar como é que meus tios são pedreiros, eu sabia como é que fazia isso. Então eu tinha uma conhecimento. Mas aí a gente vai cafuchar, pergunta para um, pergunta para outro, né? Observa aqui, observa ali. Isso é uma forma de estudo, não é? E aqui, e no nosso, para nós, o nosso estudo aqui. Aqui tem vários exemplos. Aqui tem inúmeros exemplos de coisas que a gente precisa melhorar, nos aperfeiçoar, modificar, transformar o nosso dia a dia. Que, volto a dizer, que é o mais difícil. A reforma do banheiro não foi muito fácil, eu fiquei me gabando. Jesus. E aí, mas a gente se gaba todo dia de varrer a cozinha? Não, né? E não é no dia a dia que cansa mais? Porque o banheiro eu fiz uma vez a reforma lá, que eu fiz com minhas mãos. Mas a cozinha tem que varrer todo dia, senão vai virar um caos. Então a gente precisa também fazer isso. Se entender, vou usar a palavra poderoso,
nossas ações. Em grandes ações? Sim, mas em pequenas ações também. Compreender o outro em pequenas ações. Visualizar que o outro precisa em pequenas ações. Compreender que de repente aquele pedido da criança, que quero isso, quero aquilo, ele não quer aquilo. Ele não quer o bolo, ele não quer isso. Ele quer o colo, ele quer o teu olhar. Compreender que aquela fala daquela pessoa que está em casa, que já está caminhando para uma demência, ela é o único resquício de ela que ainda tem. E aí a gente tem fé. A gente tem que ter fé. Mas a gente precisa também ter a consciência que a gente precisa modificar algumas coisas para que a fé realmente possa se manifestar. Tá, meus queridos? Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Vamos fazer a prece, então. Vou convidar todos para fazer a prece. Vamos fechar nossos olhos, nos unir em pensamento e com muita fé, com muita gratidão, a gente pede para os bons espíritos nos iluminarmos, que venham até nós e derramem as bênçãos que são necessárias, que eles sabem melhor do que nós, que somos merecedores. Que essa chama, que essa luz, que esse amor se derrame sobre nós, sobre os nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, em todas as pessoas necessitadas, estando ela em abrigos, orfanatos, presídios, hospitais, asilos, que todos são merecedores e possam ser acolhidos, encaminhados e transmutados com esse amor. Muito obrigada. Boa noite.